Com a confirmação do concurso unificado do TSE para 2023, muitos candidatos estão se organizando para estudar de forma profissional e não perder essa oportunidade única de conquistar uma vaga no cargo de técnico ou analista da Justiça Eleitoral. E uma das perguntas que eu mais recebo é a seguinte: professor, em qual TRE nesse concurso unificado eu vou ter mais chances de nomeação? No momento, nós ainda não sabemos quais serão as regras específicas desse concurso unificado do TSE. O que nós sabemos é que nós teremos uma única prova para todos os TREs do Brasil em um único dia. E aí você vai ter que escolher qual é o TRE que você quer optar por trabalhar. Ou é o TRE de São Paulo, ou é o da Bahia, ou é o de Minas, etc. E se você optar, por exemplo, pelo TRE de São Paulo, a tendência, isso também não está confirmado, é que você tenha que fazer prova em São Paulo. Então a grande vantagem aí nesse concurso unificado é que os bons candidatos, eles ficarão espalhados pelo país. A gente não vai ter aquela migração de candidato de um estado para o outro. Porque, por exemplo, quando você pega uma leva de concursos de TRTs, os bons candidatos que não foram aprovados no Rio Grande do Sul, depois vão migrar para Minas, vão migrar para o Paraná, então essa galera, e vai só aumentando esse número de bons candidatos, né? Então realmente a nota de corte permanece muito alta, o que tende a diminuir nesse concurso unificado do TSE. E diante desse cenário, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: de nada adianta você ficar aí preocupada com dados estatísticos, com quantidade de nomeações, quantidade de vagas, se você não estiver muito bem preparado ou preparada. Quando eu digo muito bem preparado ou preparada para concurso de tribunal, você já sabe, percentuais de 90% de acertos na prova. É isso que você precisa atingir, no mínimo, para você chegar com chances reais de aprovação. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque os últimos candidatos que foram aprovados agora no Tribunal de Justiça Militar de Minas, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esses últimos TJs que foram aplicadas as provas agora recentemente, eles ficaram com percentuais acima de 90%. Olha o exemplo aí, ó. Olha o Rafael aí, olha o Rafael. O Rafael, ele foi meu aluno da mentoria, ele passou em primeiro lugar no último concurso do TJ do Rio de Janeiro. Sabe qual foi o percentual de acertos dele na prova? 95%. Então, das 60 questões que tinham na prova, ele acertou 57. Mas não se preocupe não, viu? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Se você quiser o meu apoio pessoal na sua preparação, clica aqui embaixo, preenche o formulário. Em breve, nós vamos entrar em contato contigo para te explicar um pouquinho mais sobre a mentoria, saber se já é o seu momento de você vir para a mentoria. Por quê? Porque na mentoria, sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante vai ser comigo. Aquele trabalho chato mesmo de elaborar planejamento, definir quando resolver questões, quando fazer revisões, fica tranquilo, isso é comigo, tá? Então vem aqui embaixo, preenche o formulário, em breve a gente vai conversar. Com relação à quantidade de nomeações em TREs, o primeiro quesito que a gente tem que analisar é o seguinte: quanto mais zonas eleitorais o Estado tiver, maiores são as chances de nomeações de candidatos aprovados em concursos naquele Estado. Então, se você pega um Estado que tem poucas zonas eleitorais, a tendência é que aquele Estado tenha poucas nomeações. Mas isso não significa que se você se inscrever por um Estado que tem poucas chances de nomeações, que você vai ter poucas chances de nomeação. Por quê? Porque são vários fatores que têm que ser levados em consideração. Às vezes, por exemplo, você faz a sua inscrição para o Estado do Amazonas, esse concurso unificado, para o Estado do Amazonas. Lógico que o Estado do Amazonas tem poucas zonas, apesar do Estado ser muito grande, então vão ter poucas nomeações. Só que a nota de corte lá foi menor. Então, se a nota de corte no Amazonas for menor, mesmo que você tenha feito para esse Estado, você acaba tendo mais chances de nomeação se a sua pontuação realmente foi boa. Porque às vezes, por exemplo, você escolhe o TRE de São Paulo, vamos ter muitas nomeações. Entretanto, nós tivemos muitos bons candidatos que se inscreveram para o TRE de São Paulo, justamente pela grande possibilidade de nomeação. Aí a nota de corte ficou lá em cima. Às vezes você faz até uma boa pontuação e não consegue uma nomeação no TRE de São Paulo, ou então até consegue, mas vai ter que esperar bastante até sair a sua nomeação, porque outros candidatos ficaram bem melhor do que você. Então vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei para você uma lista dos tribunais que mais nomeiam no país, pelo menos analisando as estatísticas das últimas nomeações nos últimos anos. Então veja só, eu separei aqui por cargo, tá? Coloquei aqui técnico judiciário, que é o cargo que exige apenas nível médio, analista judiciário da área judiciária, analista judiciário da área administrativa, são os principais pelo menos.
E aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Separei o TRE de São Paulo, TRE de Minas, TRE do Rio de Janeiro, TRE da Bahia e Tribunal Superior Eleitoral. Então são os que mais nomeiam hoje no país. Não quer dizer que nós estamos necessariamente nessa ordem aqui não, tá? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, TSE. Não. Não existe uma ordem aqui de nomeação não. Então vocês têm que fazer uma comparação aqui de acordo com o cargo que vocês estão focando. Então, o TRE de São Paulo, nesse último concurso, já nomeou, por exemplo, 257 técnicos, 74 analistas judiciários da área judiciária, que é o bacharel em Direito, e nomeou 54 analistas judiciários da área administrativa. Uma quantidade gigante, né? Realmente, poucos tribunais nomeiam essa quantidade tão grande. TRE de Minas já nomeou 162 técnicos judiciários, 192 analistas judiciários da área judiciária e 23 analistas judiciários da administrativa, que também é uma quantidade bem considerável. TRE do Rio já nomeou até agora 70 técnicos judiciários, 20 analistas judiciários da área judiciária, que eu achei uma quantidade bem pequena, e 14 analistas judiciários da área administrativa. TRE da Bahia, 103 técnicos judiciários, 26 analistas judiciários da área judiciária e 20 analistas judiciários da administrativa. E o TSE, 332 técnicos judiciários, 181 analistas judiciários da área judiciária e 82 analistas judiciários da área administrativa. Então, essa é a quantidade de nomeações. Agora, lógico, isso aqui não é sinônimo de mesma nomeação no próximo concurso. Pode ser que justamente pelo fato de esses tribunais terem nomeado mais agora na vigência desse concurso, que caia o número de nomeação no próximo concurso. Eu até acredito que isso não vai acontecer não, porque a gente tem uma quantidade grande de servidores para se aposentar nos próximos meses. Então eu acredito que isso não vai acontecer não. A gente pode manter talvez um formato muito parecido com esse aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu acredito que é um bom parâmetro para você já poder analisar essa decisão que você tem que tomar sobre qual TRE escolher no concurso unificado. É importante sim você avaliar essas quantidades de nomeações, avaliar isso tudo que eu falei aqui. Agora, gente, o foco tem que ser 100% no seu dia a dia de estudos. O foco tem que ser 100% em chegar no dia da prova, abrir a prova e falar, cara, hoje é meu dia. Por quê? Porque eu vou ficar com pelo menos 90% de acerto. Já que eu estou vendo aqui, ó, que tudo que eu estudei lá atrás está aqui na prova de graça para mim. Esse tem que ser o seu foco. E quanto mais você se concentrar, quanto mais você se organizar nos estudos, ter disciplina, maiores são as chances de que isso aconteça. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre esse concurso unificado do TSE, deixa aqui embaixo, viu? Estou passando por aqui, estou avaliando as dúvidas, estou avaliando as perguntas. Eu tenho pegado aqui, embaixo desses comentários, as sugestões de temas de vídeos. Fale sobre isso, fale sobre aquilo, então eu tenho passado por aqui, pegado esses temas e gravado vídeo para vocês. Então se você tem alguma sugestão também, pode postar aqui embaixo. Bons estudos, sucesso para você e toda segunda e quinta a gente tem um encontro aqui no canal às 18 horas. Anota aí para você ser notificado de primeira mão sempre que eu postar um novo vídeo aqui. Bons estudos, a gente se vê. Até mais.